Barreto, é interessante, né, que com o Thiago Nunes o Atlético foi 3 vezes ao Maracanã e venceu 2, né? Só que nesse ano segue sem vencer fora de casa, não venceu do Maracanã, saiu na frente, ou melhor, saiu atrás, né, com o gol do Gabriel de pênalti e foi buscar a virada, né, com 2 gols do Marcelo Cirino. E ali a gente imaginava que o Atlético teria construído o resultado, mas o Flamengo foi até o último lance, né, que foi aquele gol do Rodrigo Caio, para conseguir a virada. Naquele jogo de dezembro do ano passado, da última rodada do Brasileiro, Barreto, você vai lembrar que há uma intervenção decisiva do Thiago Nunes, que são as entradas do Lúcio Gonzalez e do Rony no segundo tempo. Sim. O Lúcio mudou a característica do jogo, mudou o panorama favorável ao Atlético. É interessante que o Lúcio é uma peça importante do quebra-cabeça do Thiago Nunes para o jogo de hoje. E desse jogo aí, no Maracanã, pelo Brasileirão, o Atlético está bem diferente, né? Tem jogador que até se aposentou daquela escalação para agora. Tem a questão do doping também, né? Que tirou jogadores do time. Essa conta chega a quantos jogadores? O Paulo André, que se transformou em dirigente. Saiu o Renan Lodge. Tem o Paulo André, isso. Tem o Thiago Heleno e o Camacho, que foram suspensos, então, pela questão do doping e ainda aguardam o julgamento da Conmebol. A Conmebol sequer marcou esse julgamento dos 2 jogadores do Atlético. Essa é a base. A gente está conferindo no todo, né? O Madison era titular no jogo do Campeonato Brasileiro, o Jonathan estava sendo preservado, assim como o Thiago Heleno e o Paulo André, que acabou entrando no decorrer do segundo tempo. Márcio Azevedo já era titular naquele jogo, o Eric hoje é apenas opção no meio-campo, o Matheus Rossetto também, o Matheus Rossetto quase foi negociado com o Grêmio, e na frente o Brian Romero e o Tony Anderson são opções de banco, e o Marcelo se reafirmou como titular nos últimos jogos e principalmente na mudança de estilo de jogo que o Thiago Nunes implementou no jogo de ida contra o Flamengo na Arena da Baixada semana passada. E tem o Lucas Halter que machucou, né? É verdade. Passada, zagueiro, que foi titular no Maracanã. Isso. Talvez não joga. Machucou no jogo contra o Flamengo. Muitas mudanças, né? A gente fez uma comparação ali de uma escalação daquele jogo do Brasileirão, né? Mas você vê ali que tem jogadores que... O Renan Lodge, por exemplo, era titular absoluto do Atlético, não estava naquela escalação, né? Mas realmente uma mudança muito grande. E o Flamengo mudou, acho que de conceito, de filosofia, né? Aquele foi o último jogo do Abel pelo Campeonato Brasileiro. Muda a formação, né? Tem esse 4-1-3-2 aí do Jorge Jesus. E essa foi a escalação do Flamengo para o jogo contra o Goiás. Aliás, tinha o Trauco no lugar do René, não é isso? E essa seria a escalação para hoje. E tem um debate em torno da postura do Flamengo, né? Se é para encarar o Atlético Paranaense como encarou o Goiás. Primeiro, porque é jogo eliminatório, é diferente, né? E segundo, porque são potenciais diferentes. Eu acho que o Flamengo tem algumas coisas assim, em relação à partida contra o Goiás, né? Que vieram 2 perguntas. Primeiro veio a empolgação da atuação assim, muito, muito boa do Flamengo. E depois aquela preocupação de, mas contra outras equipes, será que é possível jogar assim? E é claro que a gente não vai ter essa resposta na terceira partida do Jorge Jesus. Independentemente do que aconteça hoje no Maracanã, de atuação, de desempenho, de resultado, nós não vamos ter a resposta se é possível o Flamengo jogar assim contra qualquer adversário, se essa é a melhor formação. Isso é um processo que ainda está começando. Às vezes a gente não entende muito isso porque o ano já está em julho, as coisas já estão se definindo, já são jogos decisivos, mas esse processo do Flamengo do Jorge Jesus está começando. Claro que eu acho que precisa de ajustes defensivos, sim, principalmente precisa pressionar um pouquinho mais a partir do momento que perde a bola, para que não estoure na defesa, na linha defensiva de 4, né? O jogador do Flamengo, os atacantes, meias e atacantes precisam fazer um pouco mais desse perde-pressiona que a gente chama, né? Que é tentar, pelo menos, inibir o contra-ataque do adversário para dar tempo do time se reposicionar. Agora, tem uma coisa, eu senti nos jogadores do Flamengo, e eu acho que isso é uma tendência de futebol mundial, assim, um prazer de quando você vê que a ideia de jogo é uma ideia ofensiva, é uma ideia para frente, é uma ideia de construção, e acho que assim, até a globalização ajuda um pouco nisso. A gente tem visto grandes times, grandes seleções europeias jogando assim, e eu acho que o jogador sente muito mais prazer e se dedica mais
a tentar achar esses ajustes. Então eu gostaria que o Flamengo enfrentasse da mesma forma, com ajustes. E vocês da imprensa gostaram? Eu gostei muito. Giro pelas colunas que elogiam a postura eu gostei muito. agressiva do Jorge Jesus. E estamos falando aqui de 2 ex-jogadores entre esses colunistas. Ó, o Paulo César Caju, no Globo, com esse título, apesar do título pessimista, o Caju é um cara que, né, realmente tem um olhar mais ácido mesmo, bem crítico, mas ele no texto elogia a postura ofensiva do Jorge Jesus. O Apolinho, na sua palhinha no jornal O Dia, chama de rolo compressor o Flamengo que atropelou o Goiás no Maracanã. E o Tostão vai por uma pegada mais poética, né? Pragmáticos sonhadores. Jorge Jesus, assim como Sampaoli, gosta de correr riscos calculados. Excelente crônica do Tostão hoje. Eu li essa crônica inteira. E ele espera que... Ele usa o Sampaoli e o Jorge como exemplos de treinadores estrangeiros que gostam de correr riscos calculados, mas que correm riscos, né? Que isso sirva de inspiração aos medrosos técnicos brasileiros. O Tostão diz isso. Por outro lado, ele diz que ele é contra esse maniqueísmo de dizer que estrangeiro é moderno e brasileiro é atrasado. Ele também fala, também não é isso, entendeu? Mas defende o estilo de jogo dos dois. A gente fala muito sobre a questão da pressão em cima dos técnicos brasileiros que, né, estaria levando a um estilo mais fechado, né? O técnico brasileiro se forma numa cultura do medo, né? Medo de perder o emprego, medo de ser cobrado no aeroporto, da torcida cercar o cara quando ele vai entrar no táxi, medo de... Agora, isso me levantou uma pergunta, essa crônica do Tostão, desculpe, Alexandre. Quais seriam os treinadores modernos brasileiros? Isso que eu fiquei pensando. Podemos botar o Thiago Nunes na lista, Christian? Podemos começar Claro, com ele? eu acho que sim. O Thiago está mostrando, nesse 1 ano de comando do Atlético, que ele conseguiu formar um time muito agressivo, que dentro de casa impõe seu jogo de uma forma impressionante, né? Como a gente viu, inclusive, no jogo da quarta passada. E ele já tem métodos que vão sendo mostrados nesse tempo todo. O Atlético ainda precisa de ajustes fora de casa e me parece uma questão muito emocional até do Atlético, em cima do que o Losetti falou, né, dessa cultura do medo. Você já vai jogar fora de casa, será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? E já meio que se resguarda naturalmente. Mas o Thiago mostra, e aí, já voltando um pouquinho, tudo que a gente conversou hoje já no Redação, né, Barreto? Na participação do Capello e do César Grafietti, o Atlético tem um potencial de investimento menor, montou um time forte, conquistou objetivos e está, até agora, em 2019, atingindo tudo que poderia chegar. Foi campeão estadual com os reservas, está numa classificação mediana no Brasileiro, mas privilegiando as Copas eliminatórias. Está aí lutando por vaga em semifinal da Copa do Brasil e quarta que vem começa nas oitavas da Libertadores contra o Boca Juniors. Querem completar a lista? Querem aumentar? Eu estou pensando aqui. Técnicos modernos brasileiros, eu não acho, primeiro que eu não acho que técnicos modernos sejam só jovens e sejam só ofensivos. De filosofia alinhados a uma filosofia moderna de futebol. O Tite é um técnico moderno. Boa. O Rogério Ceni é um técnico moderno. Cuca também acho. Começando. Por isso que eu peguei um já completamente consolidado e um começando. Assim, o Rogério muito mais linha Thiago Nunes de tempo de carreira. São 2 caras... Quem é o Fábio Carille, por exemplo, para vocês? Eu acho que ele monta um time baseado na força defensiva. O Roger Machado. Pelo Christian, vai ser assunto nosso daqui a pouquinho. É bom ponto, o Carille. Renato Portaluppi. É um cara que privilegia o toque de bola. Né? O que me confunde mais é o conceito de moderno. O que é moderno? Né? Não, vou lançar uma polêmica também, porque o Filipão tem essa fama de retranqueiro, né? Mas o futebol que o Palmeiras tem jogado ultimamente não seria moderno? Eu te pergunto. O próprio Filipão comparou o Palmeiras ao Liverpool do Klopp. É um estilo que pode não encantar, a não ser, né, aquele tic-tac, mas que é objetivo. Eu discordo veementemente da comparação que do ele Felipão. fez. Com todo o respeito ao Felipão, isso não é um demérito ao Palmeiras, porque eu acho o trabalho dele muito bem feito. Não acho que tem nada a ver o Palmeiras com o Liverpool, sinceramente. Mas o Palmeiras é conservador? Não. O Palmeiras Palmeiras de hoje? Não. O Palmeiras se apoia numa segurança defensiva que ele tem, porque tem uma defesa boa, de fato. Mas para construir isso, se a gente acha que... Não estou comparando de novo os técnicos, eles são muito diferentes, mas é uma característica também do Tite construir sistemas defensivos muito sólidos. O Felipão fez no Palmeiras. O Carille também. De outra maneira,
Eu posso transformar o programa em Cabeção Sport TV e ficar fazendo perguntas em cima de perguntas, né? A gente não responde. O que é moderno e o que é conservador? Talvez um conceito que o Tite sempre usa nas coletivas, intensidade. Talvez isso esteja atrelado ao futebol moderno, assim. Dos 90 minutos você não desiste, não para. A gente viu no Flamengo do Jorge Jesus. Muita intensidade. De domingo. Precisa ver sem a bola. É isso que eu quero. Um pouco mais de intensidade sem a bola. Para você poder jogar assim, com essa formação e intenso com a bola, quando você perde a bola, você tem que ser um pouquinho mais intenso, senão vai estourar na tua linha defensiva. O primeiro jogo dessa disputa,